Aleluia. Jesus, Ele está aqui. Aleluia. Eu queria nesse momento convidar a nossa irmã Ju. Estará trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Você continua dando glória, você continua ligada, sentindo essa presença do Senhor aqui nesta noite. Estenda as mãos para cá. Senhor Jesus, aqui está, Pai, a tua filha, que nesta hora, Senhor, vai trazer a tua palavra. Deus, usa ela de maneira especial, Senhor, para falar conosco aquilo que precisamos ouvir de ti, Pai. Prepara os nossos corações para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Obrigada. A paz do Senhor, igreja. Que alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos para juntos adorarmos ao Senhor. Eu vou confessar que depois de tudo que a gente já viveu nessa noite, eu fico até nervosa de pregar, né? Quando o culto é bom demais, a gente fica com medo de atrapalhar. Glória a Deus por isso, louvo a Deus pela vida da minha pastora, das irmãs aí que o Senhor levantou para conduzir esse evento lindo. A irmã Fabiana, isso não é uma garganta, né, minha senhora? O que é isso, minha amiga? Que Deus continue te abençoando e usando poderosamente. Sangue de Jesus tem poder. Pastor, eu te amo, meu pastor. O Senhor é o melhor pastor do mundo e eu sou a maior propagadora do teu ministério onde passo. Esses dias recebi umas mulheres lá em casa, passei bem umas meia hora na mesa só falando de tu. E aí eu falei assim, lá na igreja tem vaga. Meu marido disse, você está pescando no aquário dos outros. Eu fiz porque a gente ama aquele lugar. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Livro de Ruth, o capítulo é 1 e o verso é 20. Deus continue usando essa banda poderosa. O pessoal daqui canta demais, é muito talento, Jesus. Louvado seja Deus. O livro é Ruth, o capítulo é 1. E você vai localizar o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Porém ela lhes disse, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Até aí, glória a Deus. Amados, essa passagem, ela nos relata um versículo específico que muitos de nós conhecemos. É a trajetória de regresso da irmã Noemi, juntamente com a sua nora, Ruth, quando ela sai de Moabe e volta para Belém. A Bíblia diz que uma região chamada Belém, que tem por significado Belhem, que significa a terra do pão. A terra do pão. A Bíblia diz que naquela região havia uma família liderada por um patriarca chamado Elimeleque. E ocasionou que uma grande fome sobreveio a Israel. E por um motivo estratégico, talvez uma razão de medo, de circunstância, Elimeleque ele toma a decisão de sair de Belém, a terra do pão, para morar em Moabe, porque ele acreditava que ali haveria mais circunstância financeira e econômica para resguardar a sua família. Só que nós precisamos voltar a lembrar o significado da palavra Belém, a terra do pão. O fato de estar passando por dificuldade financeira e fome, Belém ainda era a terra do pão. O fato de estar enfrentando uma fome, Belém ainda era a terra do pão. O fato de estar passando por tribulação, Belém ainda era a terra do pão. Mas a circunstância fez com que aquele homem tomasse a decisão de tirar a sua família da terra do pão para não passar fome. Parece até um paradoxo. Eu vou tirar a família da terra do pão para não passar necessidade. Então ele se muda para um lugar chamado Moabe. E se habitando ali, os seus filhos, Quilion e Malom, se casam com mulheres moabitas. Uma se chama Ruth e outra se chama Orfã. Só que a Bíblia diz que esse homem perde a vida e 10 anos depois também os seus filhos vieram a falecer. O que para aquela mulher chamada Noemi foi um grande problema. Porque economicamente e socialmente falando, uma mulher quando não tinha homem para te guardar, fosse o seu marido ou o seu filho, ela ficava completamente desprotegida e a vida social dela estava comprometida. Aquele período, Israel ainda era governado por juízes e não propriamente por reis ainda. E ela não tinha nenhuma lei que pudesse salvaguardar a vida de uma mulher que não tinha um homem, um patriarca, que pudesse guardá-la. Ela percebendo que não adiantou sair da terra do pão,
Porque quando o Senhor, Ele tem uma promessa em um lugar, não são as circunstâncias que fazem você se mover. Quando o Senhor te chama para um ambiente, quando o Senhor te dá um lugar de promessa, não adianta fugir por causa de circunstância. Quem se move por circunstância não tem como viver propósitos do Senhor. Quem se move por circunstância não tem como conhecer os desígnios do Senhor. Quem se move por circunstância não poderá dizer qual era a vontade do Senhor afinal. E agora ela que saiu de um lugar para não ter dificuldade, passa maior dificuldade em outra região. Porque se o Senhor quiser nos provar, Ele nos prova aqui e Ele nos prova lá. Se o Senhor quiser nos testar, nos provar, Ele vai provar em qualquer lugar. Ou o poder de Deus se limita à geografia, ou o poder de Deus se limita às nossas ações. Se o Senhor quiser guardar a nossa casa, Ele guarda com qualquer governo, meu amigo. Eu vejo gente dizendo, porque se o governo acontecer tal coisa no mês de outubro, eu vou me embora do Brasil. Mas por quê? Porque o seu Deus só está nos Estados Unidos? Porque o seu Deus só pode operar na Europa? Ou porque o seu Deus é limitado a governantes da terra? O meu governo é do céu. Não importa quem estiver liderando lá, o meu governo ainda é do céu. Nós estamos submetidos ao governo do Senhor Jesus. E se porventura Ele desejar que sejamos aprovados e provados para isso, que assim o faça. Só que é muito interessante uma afirmação que a própria Noemi vai dizer. A sua família era uma família respeitada, uma família tradicional de Belém, uma família próspera. Seus filhos eram chamados de efrateus. E eles eram, enfim, conhecidos naquele lugar. Tanto é que quando ela regressa para a sua cidade, muitas pessoas, mesmo tantos anos depois da sua saída, a reconheceram e falaram, não é ali Noemi? E quando alguém fala assim, ela faz uma correção, ela diz assim, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque com grande amargura o Todo-Poderoso me... Deixa eu te dizer uma coisa, o nome na Bíblia é algo muito sério. Porque o nome conota identidade. Quando uma pessoa permite que a circunstância mude quem ela é, ela na verdade está perdida de quem a chamou para ser. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é o seu problema. O fato de você estar enfrentando uma doença não quer dizer que a sua identidade se resume à doença. O fato de você estar passando por tribulação, a sua identidade não se resume à tribulação que você está passando. Ela passou por uma amargura e agora está dizendo, esqueça meu nome, esqueça minha história, esqueça minha identidade, me chame pelo meu problema. Isso é terrível. Porque tem gente que ela não compreende que o nome de Deus também é glorificado na sua tribulação. Assim como Jó diz que o Senhor deu, o Senhor tomou, em tudo seja glorificado o nome do Senhor. Ou o seu Deus só é Deus quando o dia está belo. Ou o meu Deus só é Deus quando as coisas vão bem. O meu Deus, Ele é o Deus dos montes, mas também é o Deus do vale. O meu Deus é o Deus do dia, mas Ele também é o Deus da escuridão da noite. O meu Deus é o Deus do dia ensolarado, mas também é o dia do inverno. Ele é Deus em todas as circunstâncias. Mas tem gente que ela tenta resumir a identidade dos servos de Deus com base na tribulação que ele está passando. Você lembra de Mefibosete? Quando Davi queria honrar alguém da casa de Jonathan, devido à promessa que ele tinha feito a Jonathan, ele pergunta, tem alguém ainda da casa de Saul para quem eu possa demonstrar bondade, considerando a promessa que eu havia feito a meu amigo Jonatas? Aí alguém vai dizer assim, tem sim, tem um aleijado. Tem um cara lá que ele caiu quando criança, ele não anda mais e ele está andando em um lugar, tem um aleijado por aí. Aquele que te reconhecia somente pela sua perda vai ser obrigado a olhar para você e louvar o nome de Deus, porque Ele mudará a sua sorte. O que nós não podemos fazer é tentar ser lembrado pela nossa dificuldade, porque tem gente, pastora Lília, que ela quer tanto chamar a atenção, ela quer ser tanto o centro das atenções, que ela quer ser lembrada nem que seja pelo problema. Aí, como ela quer ser o centro da atenção, ela descobre que chorar na internet dá like e ela só aparece chorando. Ela descobre que quando ela está passando por dificuldade, as pessoas dão mais atenção, então ela começa a anunciar a dificuldade uma atrás da outra. Nós precisamos aprender com a sunamita. Estou com dificuldade, mas estou de salto alto. Estou com dificuldade, mas passei um belo bantão nessa manhã. Estou com dificuldade, mas estou saudando e dando um sorriso por aí. Como é que você está? Está tudo bem. Porque quem não
de justificativa. Meu problema não é notícia para eu sair colocando em tudo quanto é lugar. Tem coisa que você resolve no secreto do quarto com o seu Deus. Deixa Ele resolver para depois você testemunhar. Eu estou passando por uma prova. Conclui a prova. Depois tu conta a vitória. Está entendendo, minha irmã? É que a gente se antecipa para contar as coisas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando o Senhor nos chama, nos dar uma ordem, nos dar uma direção, Ele se responsabiliza pelo que não vai bem. Está na conta dele. Ele mata no peito e diz: deixa que eu resolvo isso aí. Eu não preciso ajudar Deus a resolver aquilo que só Deus pode colocar no lugar. A partir de hoje, nunca mais permita ser chamado pelo seu problema, pela sua doença. Ei, você foi traído, você não é um traidor. Você está doente, você não é doente. Porque quando eu transformo a dificuldade, fragmento da minha identidade, eu estou concordando que aquilo não vai ser mais uma situação circunstancial, transitória ou passageira. Ele passa a fazer parte de quem eu sou, e isso é um problema. Quando eu chamo o desafio de aspecto da minha identidade, eu estou assumindo que aquilo veio para ficar. Ai, minha irmã, eu soube da dificuldade que você está passando, dissestes bem, passando e glorificando, passando e dando glória, e já anunciando, minha vitória está logo ali. A Bíblia diz que Noemi olha para as suas noras e diz para elas: voltem. Não venham comigo não, porque eu não tenho mais filho. E se eu me casasse, se tivesse filho, vocês iriam esperar eles crescerem para então se casar com eles e de repente você poder ter filhos com eles também. Não, minha filha, essa situação é mais amarga para mim do que para vocês. Fiquem com seus pais, voltem para os seus deuses, mas deixem-me voltar. Aí teve uma mulher que se recusou a deixá-la. A sua nora Ruth, ela se recusa a deixar. Ela diz: que o Senhor me castigue severamente se eu deixá-la ir, porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde pousares tu, ali pousarei eu. Noemi até tentou deixar Ruth para trás, mas Ruth colou e falou: daqui eu não saio. Deixa eu te dizer uma coisa: pare de tentar afastar da sua vida aqueles que Deus levantou para caminhar com você. Para de tentar afastar da sua vida pessoas que veio da parte de Deus, só porque aqueles que veio da parte do diabo te decepcionou. Tem gente que deixou de acreditar em amizade porque teve Judas do lado, mas paga a cada um Judas. O Senhor sempre tem um João, o Senhor sempre tem um Pedro, o Senhor sempre tem um Paulo. Você está entendendo isso aqui? É porque tem gente que permite que o seu comportamento seja moldado por quem é mau. Aí não, mas é porque me traiu, eu também já não fecho meu coração, não deixo mais ninguém entrar. Mas por quê? Eu vou permitir que aquele que me fez o mal continue me fazendo o mal, uma vez que vai mudar quem sou? Não. É igual quando alguém olha para você e fala: para de ser besta, rapaz. Você levanta a mão para todo mundo, você ajuda todo mundo, e depois você toma na cara. Depois você fica aí com a cara para cima. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Quando Deus levanta uma árvore frutífera, Ele não escolhe quem se alimentará desse fruto. O fato de alguém imerecedor colher desse fruto não deve fazer você parar de frutificar. Oh, é triste quando alguém fala assim: eu me fechei para amizades. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Noemi triste e Ruth do lado. Tinha tudo para ir embora, mas falou: eu vou contigo. Tinha tudo para correr e dizer: não, eu ainda sou jovem, eu ainda tenho vida, eu estou no meio do meu povo, eu estou com a minha família. Mas ela disse assim: amiga, deu ruim para tu, deu ruim para mim também. Não, você não está entendendo. Quando o dia fechar para você, fechou para mim. Se está passando por luta, pode me chamar, a gente pega uma oração de madrugada. Se está passando por dificuldade, pode me chamar, a gente pega um jejum. Satanás vai ter que sair, nem que seja nós duas juntas. Fecha o coração não. Ainda tem amigos de Deus para Ele te apresentar. Fecha o coração não. Ainda tem aqueles que o Senhor levantará para dizer: você não caminhará mais nenhuma milha sozinha. Os seus pais podem ter te abandonado, mas eu caminho contigo. Não nasci do mesmo ventre que você, mas nasci para caminhar com você. Foi a amizade de Jonatas
que salvou muitas vezes a vida de Davi. Ei, deixa eu te falar. No dia da maior tribulação da vida de Jesus, ele não se manteve sozinho, ele chamou amigos. Satanás, ele prefere que estejamos a sós, porque ovelha solitária é mais fácil de ser tragada. É por isso que a gente precisa congregar e andar de bando mesmo. Eu não estou falando para você não ser seletivo. O que eu estou falando é para você não ser totalmente exclusivo. Aí tem gente que diz assim: não, é porque eu sou assim mesmo, sabe, pastor? Eu não gosto de me misturar, agora pronto. Não, é porque é o último discípulo. Dá para chamar de João, a discípula amada. Alguns são por decepção, né? Mas outros são por terem uma distorção de quem de fato são. É por isso que eu gosto de apóstolo Paulo, que ele diz assim, ó: não se considerem melhores do que de fato são. Porque tem gente que esquece de onde veio. Tem gente que esquece que se não for a graça, tem gente que esquece que se não for a misericórdia, tem gente que esquece que se não for a piedade dos céus, tem gente que esquece que se não fosse o Senhor mudando a nossa história, quem seríamos nós? Aí acha que porque Deus fez isso aqui de exaltação é gente, ó, a mão que levanta é a mesma que abate, fique na sua. Não há em nós ninguém melhor do que o outro. Em Deus todos nós somos dignos de misericórdia. É preocupante quando nós vemos pessoas achando que é estrela, achando que não, deixa eu te falar uma coisa: a humildade precede a honra, mas a soberba precede a queda. Eu preciso, assim como o apóstolo Paulo disse, lembrar-me todos os dias e não considerar-me melhor do que de fato somos. Porque no final das contas Deus sabe, no fundo, quem somos. Aí ela diz: vai embora, e Ruth fala: eu fico. Que o Senhor, Ele levante Ruth para caminhar conosco. Parece que a tribulação na vida de Noemi, ela era circunstancial ou talvez sem sentido. Mas foi graças a essa caminhada de Ruth ao lado dela, foi graças ao fato de Ruth não tê-la abandonado, que ela não terminou a vida desamparada. Ruth ainda, que amizade linda. É tão lindo e poderoso que havia entre elas, que quando Ruth se casa com Boaz, inclusive a dificuldade, toda a tribulação que Noemi passa, no final ela vai dar início a uma nova geração, e era a geração de Jesus. Foi graças ao casamento de Ruth com Boaz que eles têm um filho chamado Obed, e Obed tem um filho chamado Jessé, e Jessé tem um filho chamado Davi. Deixa eu te contar uma coisa: nem tudo que passamos é sobre nós. Muito do que passamos é sobre a geração que virá após nós. Quando nós pensamos que somos o centro de todas as questões, nós nos encerramos a situações pífias. O que o Senhor está dizendo é: olhe para frente, porque todo desafio ele revela um propósito muito maior lá. E quando nós compreendemos que o Senhor na verdade está usando até a nossa dor para preparar uma geração de adoradores, para preparar uma geração de servos, para preparar aqueles que virão e poderão mencionar, porque um dia a minha mãe, um dia o meu pai, um dia a minha avó, ela passou e ela permaneceu, ela passou e ela prevaleceu. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu cheguei aqui. Você está entendendo? Não é hora de desistir, não. É porque tem gente que a dor é tão grande que ela não consegue enxergar a saída. Mas quando você não conseguir enxergar a saída, enxergue pelo menos o seu Deus. Porque ainda que não haja saída, nem que ele tenha que construir um muro, ele mesmo abrir uma porta, mas ele dá um jeito de resolver. O problema de não considerarmos bem quem somos é acabarmos sendo como aquele filho, o irmão mais velho que ficou. A Bíblia fala que haviam 2 filhos na casa do seu pai. Um deles pede herança e vai-se embora, e ele quer viver a vida, mas ficou o outro, o mais velho. O mais velho é aquele filho mais experiente, é aquele filho certinho, é aquele filho que não falta nenhum compromisso, é aquele filho que trabalha com muito zelo, que está ali ao lado do pai, que não abandonou, que permaneceu. Mas aí a Bíblia diz que, voltando o irmão mais novo, o pai dá uma festa de alegria pelo regresso dele.
E o mais velho, ele vai revelar e denunciar algo que muitos de nós fazemos. Ele procura outro servo e diz assim: o que está acontecendo? Voltei agora do labor e não estou entendendo, que festa é essa? Então é o seu pai, está dando uma festa porque teu irmão voltou. Como é a história? Está dando uma festa porque aquele ingrato voltou? Aí ele vai se tratar com o pai dele dizendo: oh, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui há tanto tempo te servindo como um escravo, vindo pois este teu filho. Você pegou isso aqui? Eu estou aqui por muito tempo te servindo como escravo, vindo pois este teu filho. Ele se via como escravo, e por se ver como escravo, ele queria recompensa, ele queria salário. Filho sabe que não precisa exigir salário do seu pai, porque ele tem acesso à herança. O pequeno poderia ser até irresponsável, mas ele sabia que era filho. Afinal de contas, nenhum escravo vai pedir herança sabendo que não tem direito. Aí o pai olha para ele e dá um tapa no rosto de muitos de nós, dizendo: ô filho, tudo que eu tenho é seu, mas o teu irmão voltou. Ele estava lembrando para o filho uma coisa: no dia que você parar de se ver apenas como escravo, você começa a viver coisas que só filhos podem viver. No dia que você parar de se portar como escravos, você começa a viver coisas que só filho pode acessar. O que ele está dizendo é: tem crente que está querendo ganhar favor do Senhor pela excelência do seu serviço, e cobra ao Senhor como se o Senhor lhe devesse alguma coisa, porque ele vai ao culto toda semana, porque ele está na reunião todas as vezes, porque ele nunca faltou uma santa ceia. Ele diz: e aí, Senhor, vamos resolver isso aqui? Porque aquela pessoa que na minha concepção não tem nenhum merecimento, está vivendo muito melhor do que eu, mas eu, não falta uma reunião, vou para toda a santa ceia, eu bato cartão lá na igreja toda semana, eu te dou o dízimo certinho, e aí, por que o Senhor não vem me pagar? Ô filho, se você acha que eu te dou pelo que você faz, você vai continuar se vendo e se portando como escravo. Porque escravo sabe que só recebe se fizer. Filho sabe que ele recebe por quem ele é e ponto. Eu não estou incentivando a deixar de fazer. É que todo bom filho, ele faz porque ele ama o pai, não porque espera que o pai lhe pague pelo que está sendo feito. O filho faz por prazer de ser filho, por gratidão de ser filho, e não porque está criando alguma conta imaginária com o pai. Aí o outro volta sem merecer e ele recebe uma festa que o mais velho nunca recebeu. Muitos de nós ainda somos assim. Eu sou crente há muito mais tempo, eu estou aqui há muito mais tempo, eu estou num departamento há muito mais tempo, eu prego há muito mais tempo. Por que o Senhor não está fazendo? Ele falava com os escravos, falava como escravo e se portava como escravo. E tudo que o pai estava dizendo é: quando você entender que você é filho, e só por ser filho você já tem direito. Quando você é filho e só por ser filho você já tem direito. Tem pessoas que estão orando para Deus entregar coisas que já está liberado. Tem pessoas que estão clamando para Deus entregar coisas das quais o Senhor já liberou, só não acessou porque ainda não se viu como filho. E aí ele quer trabalhar mais, servir mais, buscar mais, porque ele acha que é em decorrência desse comportamento que Deus faz. E o Senhor está falando: é em decorrência do seu entendimento que uma vez que você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, você ganhou o direito de ser chamado também filho de Deus. A Bíblia diz assim, sois filho, portanto sois herdeiros. Sois filhos, portanto sois herdeiros. E tem uma coisa tão interessante na adoção, tão linda na adoção. Nós somos filhos adotivos, graças a Jesus Cristo. Tem uma coisa tão interessante na adoção, que quando você dá entrada num pedido de adoção e sai a autorização para você ser agora pai ou mãe adotiva daquela criança, depois disso você não tem mais o direito de devolver a criança. Quando você adota alguém, o pai ou a mãe que adotou não tem mais direito legal de devolver a criança. O filho que foi adotado, ele pode depois, se não quiser, pedir destituição daquela filiação. Mas o pai não tem mais direito de destituir aquele que adotou. Você está entendendo isso aqui?
O que o Senhor está dizendo: eu nunca vou te destituir só porque você acha que a sua oração não é tão bonita. Eu nunca vou te destituir só porque você acha que não fala tão bem quanto o outro. Eu nunca vou te destituir só porque você acha que não serve o suficiente. Uma vez adotado, se tornou filho, e uma vez filho, herdeiro. A única forma dele deixar de ser o teu pai é se você destituir-se dessa paternidade. Mas ele não lança fora ninguém. Só um filho pode dizer: eu não quero mais a sua paternidade. Mas sabe qual é o desejo de todo pai adotivo? O desejo de todo pai adotivo é de um dia o filho olhar e falar assim: papai. Porque quando o filho olha para o pai adotivo e chama de pai, ele está dizendo: eu entendi quem eu sou. Eu entendi quem o Senhor é. Existem muitas crianças, filhos adotados, que com medo de serem abandonados, eles adotam, pastor, a um comportamento de serviçais. Então eles fazem tudo certinho dentro de casa. Eu tenho uma amiga que ela adotou uma criança, uma adolescente. E a adolescente, pastor, ela não consegue deixar o lençol fora do lugar, porque ela morre de medo, se ela fizer alguma coisa errada em casa, a mãe devolvê-la para adoção. E ela diz: Ju, eu já não sei mais o que faço para ela entender que eu nunca vou devolvê-la. Eu não sei mais o que eu faço para ela entender que eu nunca. Os outros abandonarem, ela tem medo de que eu abandone também. Então ela quer fazer tudo milimetricamente certinho, porque ela acha que o meu amor por ela está condicionado ao que ela faz. Você está entendendo o que o Senhor está te dizendo? O amor dele não está condicionado ao que você faz, mas é claro que ele se apraz quando você faz por amor. O que o Senhor está dizendo é: eu não quero que você faça porque acha que o meu amor está impelido com a qualidade do teu serviço. Se o Senhor estivesse preocupado com o serviço, ele não usava homens falhos, ele mandava os anjos fazerem. Tudo que o pai adotivo quer é que o filho olhe para o céu e diga: Senhor, eu entendo que eu posso ter sido abandonado por todos. Eu entendo que os outros podem ter errado comigo, mas o Senhor não. O Senhor não faria isso comigo. O filho precisa confiar no pai. O filho precisa se apaixonar pelo pai e entender que não é imerecimento o fato de ser adotado. Pelo contrário, é muito mais nobre sermos filhos adotivos do que legítimos. Porque nem sempre o filho legítimo, ele veio ao mundo por desejo. Eu, por exemplo, minha mãe me conta que ela tentou abortar 3 vezes. Só não tentou a 4ª que o médico disse que ia morrer. Eu falei: tá vendo aí? Aí ela diz, ela brinca, né? Graças a Deus que deu errado. Mas não que a gestação fosse um desejo. Ela aceitou porque não tinha mais o que fazer. Mas o pai que adota, não. O pai que adota desejou. O pai que adota buscou. O pai que adota lutou. O pai que adota conquistou. O pai que adota foi lá e falou: vem cá. Porque aqueles podem não ter entendido o seu valor, mas eu entendo. Quando você quiser entender quem é você em Deus, para nunca mais permitir que as circunstâncias moldem quem você é, você vai lembrar uma coisa: pense em você na condição de pai e mãe. Imagine o seguinte: o que o seu filho... Tem algum pai e mãe aqui? Deixa eu te perguntar uma coisa: se o seu filho mora contigo, o que é que ele fez para ter direito de morar na sua casa? Para comer a mesma comida que você, o que ele fez? Mas por quê? Ele o quê? E por que ele tem esses acessos? Porque ele é? Então para de se desesperar achando que o problema está em você. Saiba que se o pai não entregou ainda, não é porque você não mereceu ou algo do tipo. É porque só o pai sabe o tempo que o filho está preparado para receber aquilo que está pedindo. Não é falta de amor, não é desprezo, é cuidado. Porque embora um pai possa dar um carro para o filho, ele não daria este carro a um filho de 10 anos de idade. Porque ele entende que o desejo do seu coração compromete a sua vida. Então não se desespera se ele não entregou ainda. Ele só está dizendo: no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Eu desejo orar pela sua vida. Há uma dádiva especial quando compreendemos o amor que o nosso Pai tem por nós. E ainda mais especial
quando deixamos de nos limitar às circunstâncias em que nos sobreveio, por compreendermos que o nosso Pai tem planos muito maiores do que essa temporária dificuldade que estamos enfrentando. O que veio para Noemi após a tribulação justificou toda a tribulação. O que veio a Noemi após a tribulação justificou toda a tribulação. A Bíblia diz que aquelas irmãs que viram Noemi vazia, e Noemi diz: eu saí daqui cheia e estou voltando vazia. As irmãs que viram Noemi vazia, elas declararam, depois que Ruth teve o filho e entregou para Noemi, elas declararam: Noemi recebeu um filho que para ela vale mais do que 7 filhos. Ela perdeu 2, o Senhor devolveu um que tinha valor muito maior do que 7 filhos. O Senhor está dizendo: chegarão dias em que toda lágrima derramada, em que toda tribulação enfrentada parecerão pequenas demais diante da recompensa que virá. Você só precisa segurar um pouco mais. Chegarão dias em que toda tribulação que você está enfrentando até hoje passará pequena demais diante do que acontecerá. Você só precisa segurar um pouco mais, resistir um pouco mais. Ju, mas é porque dói tanto que eu só queria parar. Mas parar, para mim e para você, não é uma opção. Parar para você não é uma opção. Você não está entendendo, não? O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou renovando as promessas sobre a sua vida, porque os planos que tenho a respeito de vós são planos de fazer o bem e nunca o mal. O Senhor é quem conhece aquilo que Ele desenhou ao seu respeito. Não pense que tudo que você sabe é suficiente. Ele sabe muito mais, Ele conhece muito mais, e Ele não deixará você afundar nesse lugar. Ei, Noemi, não precisa fugir do lugar da promessa. A terra pode estar passando por dificuldade, mas Belém ainda é casa do pão. Pode estar passando por tribulação, mas a sua casa ainda está cheia. Está cheia. Espírito Santo, nós clamamos o Senhor nesse lugar. Vem aqui, Jesus. Nos encontra aqui, Jesus. O Senhor conhece a casa de cada um e o que ela deixou naquele lugar. O Senhor sabe como entrou neste recinto, mas a trouxe aqui por um único motivo. Eu renovo as tuas forças agora. Renova as tuas forças agora. Pensou que ia parar, mas vai caminhar um pouco mais. Pensou que tinha acabado, que era derrotado, mas vai caminhar um pouco mais. Preciso de humanidade. Ensina-nos a ser filhos, Jesus. Ensina-nos a ser filhos, Jesus. Ensina-nos a te amar de um jeito que o Senhor é digno de ser amado. Nos ensina, Senhor. Está contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na para agradar o seu coração. Não quero traz renovo e calando para a alma nesse lugar. Eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. Escute isso. E se precisar, Faz o quê? é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre